Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo de estatística experimental, onde abordaremos neste momento o delineamento em quadrado latino, também designado pela sigla, ou conhecido pela sigla DQL. Esse delineamento é um delineamento muito utilizado para experimentação com animais, onde muito frequentemente nós não conseguimos ter todas as unidades experimentais, homogêneas. De modo que às vezes vamos imaginar que de repente a gente possa chegar numa suinocultura, onde o nosso objetivo é testar 3 rações, mas quando a gente chega para avaliar os animais, nós temos animais de 3 raças com 3 idades diferentes. Então dessa forma é preciso que nós agrupemos as raças nas linhas e as idades nas colunas ou vice-versa, de modo a fazer que dentro de uma mesma linha todos os indivíduos sejam da mesma raça. E dentro de uma mesma coluna, todos os indivíduos também apresentem a mesma idade. E assim, nós podemos então proceder ao sorteio dos tratamentos nas linhas e nas colunas, de modo a descobrirmos então se há diferença significativa no ganho de peso ao utilizarmos a ração A, B ou C. Tá? Esse é um exemplo, inclusive está no material texto. Então, vocês lendo o material texto, vocês vão enxergar com mais propriedade o tema em questão. No caso de agora, nós trabalharemos um experimento no delineamento em quadrado latino, um caso semelhante, porém em agricultura, de modo que o experimentador ele quis avaliar o desempenho de 5 variedades de cana-de-açúcar. Então, esse primeiro ensaio vai ser um ensaio onde o experimentador ele quis avaliar 5 variedades de cana-de-açúcar. Então, pergunta aos senhores já, quem são os tratamentos? Olha, tratamento é a fonte de variação introduzida pelo experimentador. Então, o que ele introduziu? Ele introduziu no ensaio 5 variedades de cana, teoricamente, genotipicamente, sendo diferentes uma das outras, tá certo? De modo, então, que ele pode contabilizar essa variação devida a cultivar e depois, por um teste F, através da análise da variância, verificar se há diferença significativa ou não na média dessas variedades. E aí, a posteriori, descobrir qual será, ou qual é a melhor variedade de cana-de-açúcar para uma determinada região, para um determinado local, enfim, tá? Percebam vocês, para montar esse experimento, se ele tem 5 variedades de cana-de-açúcar, conforme vocês podem observar no material, há necessidade, então, de que, para que se monte o quadrado latino ou DQL, tenham-se 5 linhas por 5 colunas. Tá? Então, se a gente quer controlar um gradiente de fertilidade nos 2 sentidos do solo, vamos imaginar que a gente tem uma faixa de solo. Vamos imaginar que a gente tem uma faixa, vamos montar o experimento aqui, ó, tá? Nessa área. E que essa área apresente um gradiente de fertilidade aqui, ó, de menos fértil para mais fértil nesse sentido. E aqui, ó, de mais fértil para menos fértil aqui nesse outro sentido. Então, a única maneira de montarmos um experimento aqui, tentando controlar o mais possível dessa fonte de variação, que é sistemática, porque ela é inerente ao local onde se quer plantar o experimento, faz-se necessário, então, a implementação de blocos que sejam perpendiculares. Nesse caso, nós teríamos 5 blocos nesse sentido, tá? E 5 blocos nesse outro sentido. Percebam que assim todo mundo fica contemplado no sentido de que nós vamos explorar toda a variabilidade existente aqui no solo, tentando fazer com que eu experimente então todos os tratamentos em
em cada linha e todos os tratamentos em cada coluna. Nesse caso do ensaio com cana-de-açúcar, nós vamos ter 5 blocos horizontais e 5 blocos verticais, tá? Percebam, o delineamento em quadrado latino ele preconiza isso. Se eu tenho 5 tratamentos, obrigatoriamente nós teremos que ter 5 linhas e teremos que ter 5 colunas. Tudo bem? Então esse é um experimento com 5 variedades de cana-de-açúcar. Volto a dizer aos senhores aqui, ó, contendo 5 linhas por 5 colunas. Então é um DQL que a gente chama de 5 por 5. Se ele é um DQL 5 por 5, ele vai obrigatoriamente possuir 25 parcelas ou unidades experimentais. Então aqui, ó, fica para vocês o esquema do quadro de tabulação de dados, tá? Onde a primeira coluna aqui vai de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, e está caracterizando então, ó, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5. Sendo que a última coluna consta dos totais de linha. Então aqui está o total da linha 1, 2.322, total da linha 2, ó, 2.676, total da 3, 2.146, total da 4, 2.294, total da 5, 2.325. Somando-se o total de todas as linhas, eu tenho o total geral, 11.763. Tudo bem? Total geral do ensaio. E o total aqui geral vai ser igual se eu somar o total de todas as linhas ou se eu somar então o total de todas as colunas. Percebam, ao final da segunda coluna eu tenho o total da coluna 1. Aqui, ó, que dá 2.654. Total da coluna 2, 2.540 e assim sucessivamente. Agora perceba que dentro, vamos fixar aqui a linha 1 aqui, ó. Dentro da linha 1 eu tenho os tratamentos D, A, B, C e E. Percebam, estão casualizados já. Dentro desta linha eu tenho todos os tratamentos sorteados. São 5 variedades de cana indo de A a E. Dentro da primeira coluna, continua 5 variedades, numa combinação totalmente diferente da primeira. Olha essa combinação aqui, ó, D, C, E, B, A. Então, vocês podem perceber que a distribuição dos tratamentos é diferente em todas as linhas e em todas as colunas. Percebam que eu já deixei destacado aqui o tratamento, a variedade D, tá? Que na primeira linha, primeira coluna, produziu 432 toneladas. Na segunda linha, quinta coluna, ela produziu 400 toneladas. Na terceira linha, quarta coluna, ela produziu 297 toneladas. Na quarta linha, segunda coluna, ela produziu 500 toneladas. E na quinta linha, terceira coluna, ela produziu 438 toneladas. Por que eu deixei marcado assim? Porque embora seja uma tabela de dupla entrada, nós aqui conseguimos acessar apenas na última coluna o total de linha. Na última linha, o total de coluna. Aqui o total geral, ou Y ponto. E no interior da tabela, nós temos aqui então todas as observações individuais. De modo que nós vamos conseguir tirar aqui, desta última coluna, a soma de quadrado de linhas. Desta última linha, a soma de quadrado de colunas. Do interior da tabela, a soma de quadrado total. E depois eu terei que montar uma tabela auxiliar, ou valores auxiliares, para a gente então contabilizar o total de cada tratamento. Como é que nós vamos contabilizar, por exemplo, o total da variedade D? Né? Então, o total da variedade D nós vamos ter que fazer 432 mais 400 mais 297 mais 500 mais 438. O mesmo deveremos fazer para a variedade A, para a variedade B, para a variedade C e para a variedade E. Para depois nós montarmos, então, a soma de quadrado de tratamento. Percebam que
Isso aqui nós vamos ter um total aqui. E é esse o total que nós vamos usar aqui, ó. Né? Então vai ser 1 sobre 5, tá? Que vai multiplicar o somatório do total de cada tratamento ao quadrado. 5 porque cada total vem de 1, 2, 3, 4, 5 observações, menos a correção. Em que a correção, né? Em que a correção sempre será y ponto ponto ao quadrado dividido por i ao quadrado nesse caso, porque é o número total de parcelas. Tá certo? Então vamos adiante. Próximo passo, então, é proceder à análise da variância. Proceder à análise da variância considerando o nível de significância alfa igual a 5%. Vamos lembrar sempre que alfa é igual à probabilidade de nós rejeitarmos H0 sendo H0 verdadeira. Então, na verdade, nós estaríamos errando à medida que a gente rejeita H0 se H0 é verdadeira, cometendo o erro do tipo 1 ou alfa. Então, nós estamos admitindo aí 5% de probabilidade de cometermos o erro do tipo 1, tá? É só vocês recorrerem ao material de estatística básica e vocês vão olhar lá, erros em inferência estatística. Nós temos o erro do tipo 1 ou alfa, o erro tipo 2 ou beta, tá bom? E o beta é a probabilidade de não rejeitar H0 quando H0 é falsa. Só para lembrar vocês de novo. Então nós vamos voltar aqui, ó. Primeira coisa, estabelecer as hipóteses. Perceba que a hipótese é sempre escrita para o parâmetro. Então nós vamos usar aqui M1, média da variedade 1, M2, média da variedade 2, da 3, da 4 ou da 5, tá? Aqui, na verdade, eu deveria ter colocado média da variedade A, B, C, D e E, tá? Na verdade não muda nada, só estou substituindo aí a maneira de chamar cada variedade, mas se eu trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D e E vai ser a mesma coisa, tá bom? E H1 não H0. Então perceba, sob H0 eu admito igualdade de produção entre todas as variedades, à medida que eu digo que a média da variedade A é igual a de B, que é igual a de C, que é igual a de D, que é igual a de E. E a H1 é a hipótese, né, ou que a gente chama também de contra-hipótese, a hipótese alternativa, é aquela que contrapõe a hipótese de nulidade. Então, não H0 significa que pelo menos uma dessas variedades é diferente das demais. Vamos então estabelecer os totais de tratamento, conforme eu tinha falado com vocês anteriormente. Ó. Eu já fiz a soma aqui, então nós temos aqui ó, o total de tratamento A, 2.463, do B, 2.204, do C, 3.024, do D, 2.067 e do tratamento E, 2005, ou da variedade E, 2005. De modo que para montarmos a soma de quadrado, ó, percebam, vamos começar agora aqui com a soma de quadrado total, ou seja, aquela que sai do interior dessa tabela aqui. Ó. Então, é cada uma dessas observações tomadas ao quadrado, ó, 432 ao quadrado, mais 518 ao quadrado, até 318, que é a última observação aqui, ó, y55, ao quadrado menos a correção. Em que a correção ó, é o total geral, 11.763 ao quadrado, ó, o total geral aqui, ó, dividido por 25, que é o número total de parcelas. Então, ao executarmos, né, cada observação yj ao quadrado, a somatória dessas observações ao quadrado, né, menos o total geral, que é a correção, nós vamos obter aqui, então, 257.724,2, que seria a soma de quadrado total. A soma de quadrado de linhas, ó, então eu trabalho no final dessa coluna, que vai ser o total da linha 1, total da linha 2, total da 3, total da 4, total da 5. Por que eu tenho que dividir por 5 o somatório de cada observação dessa tomada ao quadrado? Porque cada total desse vem de 5 observações. Então, é 1 sobre 5 né, a parênteses. Então, vamos fazer agora a soma de quadrados. Ó. Total da linha 1 ao quadrado, mais o total da linha 2 ao quadrado, até o total da linha 5 ao quadrado. Soma isso tudo, divido por 5 e subtrai da correção. Tá? Em que a correção aqui, ó, 5.534.727.
eu vou subtrair a correção, de modo então a gente conseguir acessar o valor da soma de quadrado de linhas, que vai dar um total aqui para nós de 30.480,6. Tá bom? Soma de quadrado de colunas. Nós vamos executar da mesma forma, só que ao invés de trabalhar assim, ó, que aqui está o total de linhas, nós vamos pegar os valores aqui, ó, dos totais das colunas. Se cada total desse vem de 5 observações, 1, 2, 3, 4, 5, também tem que dividir por 5. Então, 1 sobre 5, abre parênteses, total de cada coluna ao quadrado. Fecho, executo essa somatória, divido por 5, subtrai a correção. Ao fazer isso aqui, nós vamos obter a soma, então, de quadrado de coluna, como sendo aqui 55.640,6. Então, nós já obtivemos aqui, ó, soma de quadrado total, soma de quadrado total aqui, soma de quadrado de linha, soma de quadrado de coluna, falta a soma de quadrado de tratamento. Então, vamos lá. Para a soma de quadrado de tratamento, nós vamos proceder da mesma forma, ó. O total da variedade A, variedade B, até o total da variedade E. Então, nós vamos pegar cada total desse que vem de 5 observações, elevar ao quadrado, fazer a somatória e dividir por 5. Porque cada total desse aqui ó, vem de 5 observações. E depois nós vamos subtrair a correção e vamos chegar numa soma de quadrado de tratamento igual a 137.488. Relembrando de novo a hipótese, né? Aqui eu botei número, gente, mas vocês podem considerar aqui variedade A, B, C, D e E, tá? Deixa eu alterar aqui, então. Variedade A, variedade B, C, D e E, que a gente tá chamando assim na nomenclatura, tá? Sob H0 a gente admite igualdade entre todas a produção, na média da produção de todas as variedades, H1, pelo menos uma das variedades aí difere das demais. Vamos construir então o quadro da análise da variância, é um quadro bastante, vocês já estão acostumados com ele, só que na verdade ele vem aqui agora, ó, linha, coluna, tratamento, resíduo e total. Fonte de variação, grau de liberdade. Se eu tenho 5 linhas, grau de liberdade para a linha 4. Se eu tenho 5 colunas, grau de liberdade para a coluna 4. Se eu tenho 5 tratamentos, grau de liberdade para tratamento 4. Se eu tenho 25 parcelas, grau de liberdade total, então 24. Então, se eu somar grau de liberdade de linha, coluna e tratamento, vai dar 12. Subtraindo de 24, falta 12 graus de liberdade para o resíduo. Tá bom? As somas de quadrado, então, nós já calculamos. Soma de quadrado de linha, 30.480, soma de quadrado de coluna, 55.640,64, soma de quadrado de tratamento, 137.488,2, soma de quadrado total, 257.724,2. Se do total eu subtrair linha, coluna e tratamento, né, sobrarão 34.114,72 para o resíduo, que é a soma de quadrado do resíduo, tá? Para acessar o quadrado médio, basta dividir soma de quadrado pelo respectivo grau de liberdade. Tá? Embora eu tenha calculado aqui quadrado médio de linha de coluna, isso aqui não nos interessa. Interessa mesmo é dividir a soma de quadrado de tratamento por 4 para obtermos o quadrado médio de tratamento, que é 34.372,1. E para o resíduo, que vai dar 2.842,89 se a gente dividir esses 34.114 aqui por 12, tá bom? Para encontrarmos esse F, basta dividir aqui o F calculado. Para encontrarmos o F calculado, dividir soma de quadrado de tratamento pelo soma de quadrado do resíduo, nós vamos achar então 12,09 aqui. E aí um F tabelado com 4 graus de tratamento e 12 graus de liberdade para o resíduo, dá 3,26, tá? Então, senhores, essa é a tabela da estatística F. Vocês têm aí também como material auxiliar, tá? Em que eu tenho N1 aqui nas colunas, que é grau de liberdade no numerador, ou seja, grau de liberdade de tratamento. E N2 aqui nas linhas, que são os graus de liberdade do denominador, ou seja, grau de liberdade do resíduo.
Para a gente encontrar, ó, se eu tenho 4 graus de liberdade de tratamento, eu tenho que trabalhar aqui, ó, nessa coluna. Tá? E 12 para o resíduo, ó. 3,26 é um número aqui, ó. 3,26, tá certo? Percebo que essa é uma tabela onde eu tenho limites unilaterais da variável f aqui, em nível de 5% de probabilidade para o caso de f maior que 1, tá certo? E para finalizarmos, basta então tomarmos a conclusão. Percebo, esse aqui é o F calculado, 12,06, e o F tabelado, 3,26, tá? Qual é a conclusão que a gente chega? Como F calculado maior que F é 5% com 4,12 graus de liberdade, rejeita-se H0. Assim, existe pelo menos uma média que difere das demais em nível de 5% de probabilidade pelo teste F. Mas a pergunta, qual é a média que difere das demais? Para a gente descobrir qual é essa média, eu preciso então efetuar agora um teste Tukey, tá? Que é um procedimento para comparação múltipla de médias. Então nós vamos lá. Primeira coisa é lançar a hipótese, né? Contraste igual a zero, contraste diferente de zero, a contra-hipótese. Vamos lembrar que o teste de Tukey compara todo e qualquer contraste entre duas médias, ou seja, MA menos MB, MA menos MC, MA menos MD, assim sucessivamente, né? Vamos lembrar também lá da definição do módulo anterior que contraste, então, na verdade, é uma combinação linear de médias populacionais, tá? De tratamentos. Como a gente não tem acesso às médias populacionais, nós trabalhamos então com o estimador das médias populacionais, estimador da média aritmética. E aí, ao invés de trabalhar com C, nós vamos trabalhar com C chapéu. E o teste Tukey está baseado então na DMS delta, que é um Q alfa que multiplica meio da variância estimada do contraste estimado. De modo então que, para encontrarmos o valor de delta, já está aqui, ó, o Q alfa é o valor estudentizado para a estatística do teste, que é um Q a 5%, com 5 e 12 graus de liberdade. Esses 5 são 5 tratamentos e 12 graus de liberdade do resíduo. Vocês vão olhar também na tabela de dupla entrada que está no material de vocês. E esse valor estudentizado aqui, o tabelado, é 5,51. 4,51, desculpe. De modo que delta será igual a 4,51, que vai multiplicar a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, aqui dividido por 5. Tá certo? Então, o quadrado médio do resíduo dividido, então, por 5. Tem uma divisão aqui, ó. Que vai dar 107,54. Então, 107 com 54 é a DMS do teste, ou diferença mínima significativa. Vamos lembrar, então, que DMS, ó, DMS, diferença mínima significativa, é o menor valor que a estimativa de um contraste deve apresentar para que ele possa ser considerado significativo. O próximo passo, então, é calcular as médias e ordená-las da maior para a menor. Então, a média da variedade C foi a maior aqui, ó, 604,8 toneladas, seguida pela variedade A, 492,6, depois variedade B, 440,8, a variedade D, 403,4, e a variedade E, 401 toneladas, né? Vamos construir os contrastes agora e comparar com as DMS. O primeiro contraste que a gente monta é sempre da maior com a segunda maior, tá? Então, nós temos aqui a variedade, né, contraste 1, que nós chamamos aqui, ó, C1 chapéu, vai ser a variedade C menos a variedade A. A estimativa desse contraste dá 112,2. Percebam que o módulo da estimativa do contraste, a estimativa é 112,2, módulo de 112,2 é 112,2. Em relação à DMS, que é delta, que é 107,54 aqui, ó, o módulo estimativo do contraste é maior que delta, portanto, esse contraste é significativo, por isso tem um asterisco ali em nível de 5% de probabilidade. Tá vendo ali?
Se ele é significativo, a gente rejeita H0. Rejeitando H0, o contraste é diferente de zero. Se esse contraste aqui é diferente de zero, ele está indicando para nós que a variedade C, em média, está produzindo 112 toneladas a mais que a variedade A. Então, se esse contraste é significativo, as médias são diferentes. Então, eu coloco A na média maior e B aqui ó, na menor. Tá vendo? Uma vez que eu já encontrei a diferença aqui ó, de A com B, agora eu passo, obviamente, para o segundo nível. Porque se a média C já é diferente da A, certamente ela o será de B, de D e de E. Então não adianta continuar comparando. Nós vamos comparar agora a A com a B. Ó. Então quando a gente faz o contraste MA menos MB, nós vamos encontrar 51,8 toneladas, a estimativa desse contraste. Perceba que 51,8 é menor do que 107,54, denotando para nós que o módulo da estimativa de C2 é menor que delta. Logo, esse contraste é não significativo, por isso que ele tem um NS aqui. Ó. Se ele é não significativo, estatisticamente ele é igual a zero. Se ele é igual a zero, então eu não rejeito o H0 aqui. O que importa, então, para nós é que, sendo esse contraste não significativo, significa que MA é igual a MB. Se MA é igual a MB e MA já recebeu a letra B, MB também receberá B. Então, basta agora comparar MA com MD. Olha lá. Ó. E o processo se repete. Ó. MA menos MD, 79,2. Que também é menor do que 107,54, portanto, esse contraste é não significativo, indicando para nós que MA é igual a MD. Se MA recebeu B, MD também o receberá. E por fim, agora vamos comparar a MA com a ME, que é a última que falta, tá? MA com ME dá um modo estimativo do contraste igual a 91,6. Também é menor do que 107,54, menor do que a DMS. Então, estatisticamente, 91,6 é igual a zero. Então, nós não rejeitamos H0, o que indica também que a ME é igual a MA. E, portanto, a gente também deve colocar um B aqui. E aí, termina o teste. Tá bom? Termina se a gente falta botar a conclusão. Então, qual que é a conclusão? A conclusão seria médias seguidas. Então, vamos colocar aqui, ó, conclusão. Médias seguidas por uma mesma letra não diferem estatisticamente entre si, vírgula, em nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tuck. Então essa seria a conclusão. Se tivéssemos que indicar uma variedade então para plantar naquela região, naquelas condições onde o ensaio foi montado, certamente indicaríamos a variedade C, que sem dúvidas nenhuma é estatisticamente mais produtiva que as demais. E aí termina, tá certo? Então bons estudos aí a todos e nos encontramos no próximo vídeo.